Acho que foi sexta-feira de manhã que eles conseguiram tirar ela, que na quinta não foi possível, com o auxílio da prefeitura, várias máquinas, retroescavadeiras, né? O animal tinha 12 metros e 70, né? Se não me falha a memória, então quase 13 metros, era quase o adulto chega a 16 metros. Ela foi retirada e daí então foram mais 3 dias daí dissecando, né, a baleia para coletar as amostras. Em um primeiro momento, os veterinários coletando amostras para ver se tinha podiam detectar causa-mortes. Não tinha nenhum tipo de lesão em órgãos que pudesse vir a ser algum indício da causa da morte, mas eu me lembro que a gente coletou suaves, né, do orifício respiratório quando ela estava viva e enviou para a Fiocruz, e ela tinha uma série de bactérias, né, enfim, típicas até de ambientes marinhos, mas ela estava bastante assim comprometida do ponto de vista bacteriológico, embora estivesse bem de condição corporal. Então a gente coletou daí o esqueleto completo e naquela época a gente já tinha essa intenção de montagem. A gente pensou, pô, essa baleia ficou na história, né? Ela não pode passar em vão, assim, ela tem um legado. Aí a gente coletou todo o esqueleto dela e foram, acho que centenas de pessoas que ajudaram, né? Havia até pessoas que trabalhavam em açougue, ajudando a afiar a faca, carnear o bicho, transportar. Foram 3 viagens de caminhão para o Seclimar. No domingo, daí foi o dia que a gente finalizou, ficou sexta, sábado e domingo a coleta. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada assim, com o tamanho do animal fora d'água, com o tamanho do crânio que teve que ser retirado com a ajuda de uma retroescavadeira, com uma espessura da camada de gordura que manteve a temperatura do corpo do animal mais de 2 dias depois da morte dele. Enfim, teve várias coisas que me marcaram bastante, assim, acho que foi um momento bem importante para minha vida pessoal e profissional. Que para preparar um esqueleto de baleia, para tirar todo o esqueleto, precisa de uma operação de guerra. Então, era muita gente envolvida, sei lá, 3 pessoas afiando faca, 10 cortando, era uma loucura, um monte de faca passando de um lado pro outro. E aí eu lembro de uma história que aconteceu que foi, eu e o Federico, a gente estava tentando tirar uma costela da baleia. E aí o Federico empurrando um lado e empurrando do outro, e eu tava com a faca na mão, cortando na junção ali da costela com a vértebra. E eu tentando tirar, e não consegui chegar porque tinha muito sangue. Aí eu mesmo que eu cortei o dedo. Cortei fundo, assim. Não podia mais continuar ali, né? Aí fui no posto de saúde. Só que a gente já tava 2 dias já, então nosso cheiro já tava meio insuportável. As roupas já estavam meio nojentas de óleo, assim, né? Aí quando eu cheguei no posto, todo o posto assim, tava cheio de posto de saúde, todo mundo olhou pra mim assim, e eu, pode passar na frente. Aí eu passei, fez um curativo e eu voltei pra ajudar o pessoal lá na baleia. Foi uma semana intensa, né, de muito trabalho. Né, a gente praticamente dormiu na beira da praia. Né, a gente chegava de manhã bem cedo e só voltava para casa no fim do dia e no dia seguinte retornava. E como aluno da Biologia Marinha, para mim esse foi um momento muito legal, né, foi uma experiência única. Participar da necrópsia de um animal desse tamanho é algo que eu vou guardar para sempre na minha memória. Mas a gente só foi sentir o cansaço depois que acabou, assim, porque era muita adrenalina estar ali trabalhando, fazendo aquilo ali, uma oportunidade única, assim. Para a formação do biólogo marinho foi incrível. Ele infelizmente veio a óbito, a gente teve que lidar com a carcaça e foi simplesmente uma aula de anatomia que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ter durante a faculdade e evolução, enfim, foi assim sensacional. Depois a gente teve então 2 anos e meio trabalhando com o esqueleto, né, que foi coletado durante a necropsia do animal e curando esses ossos. Uma coisa interessante foi que a gente fez um sistema diferente, ao invés do uso do procedimento de maceração, né, que é com água, a gente fez o uso de compostagem.
Eu não tive a oportunidade de estar no momento do encalhe, de tentar salvar o animal, como foi todo o procedimento. Mas como eu estava no meu estágio supervisionado e começando a trabalhar com anatomia de golfinhos e tal, eu me propus, eu quero ajudar na curadoria dos ossos, né, que ela vai ser montada. Só que eu não sabia como é que ia ser, né? Daí o Maurício e o Inácio me propuseram, bom, então vamos fazer assim, a gente vai fazer um novo procedimento de curadoria e é baseado com estrume. Então, o que a gente fez, a gente pegou o caminhão do Secrimar, alguns alunos da Biologia Marinha e 3 pás, e a gente foi lá no Parque Marechal Osório e coletamos alguns resíduos de cavalos e ovelhas que eles tinham lá e cobrimos quase todo o esqueleto com estrume e fomos acompanhando, né, como o esqueleto ia, a pele ia se decompondo, enfim. E no fim foi uma experiência muito boa porque curou bem os ossos e não ficou cheiro, que é importante. Então eu posso dizer que eu não fiquei com a melhor parte de tentar salvar o animal, mas com certeza fiquei com a mais cheirosa. A fauna que se criou ali no esterco, com aranhas, besouros e, enfim, vários invertebrados pequenininhos, eles que comeram a carne, então eles fizeram o grande trabalho de limpar os ossos para nós, e a gente só finalizou então no processo de maceração com a água para os ossos ficarem prontos para o momento da montagem, né? E foi muito recompensador, assim, fazer parte desse trabalho. Acho que a maioria das pessoas, quando visitam museus, não tem ideia de quanto trabalho essa montagem de esqueletos demanda. Primeiro, desde a necrópsia, né? Porque para coletar aquele esqueleto já é um imenso trabalho, descarnar um animal de tantos metros, né? Tão grande. Depois a gente enterra aquele esqueleto, se passa meses, a gente desenterra, depois precisamos limpá-lo e isso também leva meses, né? Todo dia a gente precisa colocar o esqueleto no sol, passar água, buscar novas metodologias para deixar aquele esqueleto mais claro. E depois veio a montagem, que foi muito legal. A gente trabalhou em uma equipe bem grande, conhecemos o Amâncio, que veio lá do Nordeste, com uma metodologia espetacular de montar esqueletos que a gente conheceu, né? A osseomontagem é uma técnica, né, que trabalha a parte estrutural de esqueletos, né? Então tem que ter alguns conhecimentos não só de anatomia, né, dos animais, tem uma série de fatores que fazem com que um osseomontador consiga ter condições de montar um esqueleto, né? Então a osseomontagem hoje em dia ela é muito utilizada em diversos ambientes, né, como museus, centros de educação ambiental. Existem montagens mais científicas, outras mais didáticas. Então é uma técnica que realmente requer bastante conhecimento, né? Não é uma coisa tão simples de ser executado. E se tratando desse bicho especificamente, né, desse esqueleto, dessa jubarte, o grau de dificuldade foi bem grande também, porque o bicho era bem pesado, né, um bicho grande, com ossos longos, principalmente o crânio, né, que ultrapassa aí seus 400 quilos tranquilamente. Então a gente teve uma certa dificuldade para fazer a montagem pelo próprio tamanho do animal, né? Mas nós tivemos aí uma reunião de um grupo de pessoas que estavam ali focados em fazer a montagem desse bicho, né? Então foi reunida uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar, né, para poder fazer essa montagem desse bicho. Então para a gente foi um desafio montar esse esqueleto, né? Até a parte emocional ela teve que ser controlada durante os dias de montagem que nós fizemos, porque tinham pessoas que estavam participando da montagem do esqueleto que participaram também do encalhe do bicho, né? Então isso acaba, é inevitável, essa emoção, esse envolvimento. Essa emoção também eu procurei fazer com que ela fosse revertida a favor da atividade, né? Para que as pessoas realmente entendessem que o que elas estavam fazendo ali
era um marco na história deles, ia ficar marcado pro resto da vida deles, né? Porque participar da montagem de um bicho desse não é para todo mundo. O final foi fantástico, né? A gente acabou tendo um resultado muito bom, melhor até do que eu esperava, né? Dentro do trabalho. A gente conseguiu fazer a montagem realmente de forma exemplar, até num tempo recorde, né? Porque tinham muitas pessoas e isso acabou facilitando o trabalho. A importância de montar um bicho desse para a questão da educação ambiental é uma coisa sem precedentes, né? Não tem como medir isso, né? O esqueleto dele realmente tem uma importância muito grande, né, para a conservação dessa espécie e de outras espécies marinhas que ocorrem no Brasil e no mundo. Então, através de uma peça dessa, de um esqueleto desse, a gente consegue, né, sensibilizar as pessoas, fazer com que elas entendam a importância dos animais, a importância do oceano, da natureza como um todo, do meio ambiente em si. Então, para a gente foi um prazer, né, poder participar da montagem, né, parte da história desse bicho tão emblemático que foi essa jubarte, né, encalhada no Rio Grande do Sul. E quando a gente viu montado foi realmente recompensador, né? Uma exposição em que fala da biodiversidade do Rio Grande do Sul, fala de quanto esse estado é especial em questão da biodiversidade marinha e costeira. Então foi ótimo fazer parte dele. Ficou incrível, a gente conseguiu então montar ela e colocá-la toda dentro do museu. É a única baleia jubarte do sul do Brasil. E eu me lembro quando a gente reinaugurou a exposição com o esqueleto da baleia, foi incrível, assim, a visitação foi enorme, né? Porque ela tinha toda uma história, essa baleia, ela tem um legado, né? E muito legal agora estar podendo recontar essa história e lembrar, né, de toda essa peripécia que foi, né, desde o encalhe até a preparação toda do esqueleto e a montagem. Então é super bacana, agora a gente está comemorando esses 10 anos do encalhe dela e sabendo que milhares de pessoas já puderam visitar e conhecer. É muito incrível, né, quando as crianças visitam, que elas acham que é um dinossauro, né? Realmente é uma coisa muito impactante. Então, super feliz de estar podendo aqui contar um pouquinho dessa experiência. Quando eu vou no museu e vejo que a baleia tá lá e o olhar das pessoas achando incrível e que legal, e nossa, é uma baleia de verdade, como será que foi feito? E aí eu lembro que eu tava lá do início ao fim, que eu vi esse animal respirando, que eu aprendi tanto com ele, que hoje ele tá lá proporcionando conhecimento e alegria para tanta gente, é muito gratificante. O que mais me enriquece assim é quando eu tenho a oportunidade de voltar no museu hoje e ver o esqueleto lá disposto e principalmente ver as pessoas admirando. Infelizmente foi uma vida animal, então a gente está devolvendo isso para o grande público em forma de educação ambiental e conscientização ambiental, e ver assim a criançada e os pais olhando pro esqueleto assim e admirando e aprendendo é com certeza uma coisa muito bacana, um retorno muito bacana de se ter. E convido a todos a visitarem o museu